poxa, se eu entrar numa empresa grande, eu vou demorar 5, 10 anos para conseguir um cargo de liderança. E eu queria ganhar mais para mudar minha realidade de vida, mudar a realidade de vida da minha família. Esse era o principal objetivo. Tinha tanto a ver com empreender, de fato, assim. Super candidatos, assim, me pedem dicas, assim, sobre processo seletivo. E eu falo, cara, se posiciona como se você também estivesse avaliando a empresa, porque esse é um ponto muito importante. Às vezes ele está mais preocupado de ser avaliado, mas será que ele realmente quer trabalhar naquela empresa? Ele gostou da pessoa que ele está conversando? A cultura realmente é aquilo que ele busca? Eu gosto muito de perguntar sobre sonho. Eu gosto muito de candidatos que têm ambição. Para mim é muito importante que a pessoa esteja com um sonho alinhado na work, no momento de vida, a pessoa tem ambição. Eu gosto muito desse perfil, assim. Quero muito entender a mente da pessoa para o futuro. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa também que eu gosto é saber sobre os desafios que a pessoa já passou e como ela lidou com esses desafios, assim. Eu quero entender um pouco, normalmente, como que ela resolve conflitos, assim. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com ela, que tem a missão de acabar com a burocracia em processos seletivos, que busca melhorar a vida de quem recruta e também dos candidatos, tudo isso através da sua companhia, a Workit. Seja muito bem-vinda, Larissa Almeida. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse momento aí vai ser excelente para a gente trocar aprendizado. Eu poder contar um pouquinho aí o que está por trás dos bastidores. Muito legal. E boas-vindas para você que está nos ouvindo. Essa é a trilha de carreira do Entrevista Aberta. Eu sou o Caju. E aqui nessa trilha de carreira, eu trago pessoas que estão constantemente rodando processos seletivos para ver o que as pessoas nos trazem do outro lado da mesa. Então, ouvir também essas pessoas é essencial para a gente aprender e performar melhor nesses processos seletivos, para a gente dar o próximo passo nas carreiras. E Larissa, vamos começar aqui te conhecendo um pouquinho melhor. Se você não pudesse tocar no seu lado profissional para se apresentar, quem que você diria que é a Larissa? Bom demais. Bom, eu tenho 27 anos, eu tenho uma trajetória, assim, eu nasci em família humilde, então, desde sempre, de todas as minhas conquistas, eu sempre precisei correr muito atrás, assim, para ir traçando uma jornada de experiência, tanto para o lado profissional quanto pessoal. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada a esporte, eu amo corrida, gosto muito também de musculação, joguei vôlei de praia por muito tempo também, na infância até a minha adolescência, participei de campeonatos de natação, então eu sempre estou com um pezinho ali no esporte, eu adoro mesmo. Então, eventualmente, eu quero sempre buscar algum esporte novo para conhecer, para aprender mais. Então, sou uma pessoa muito ativa, assim. Outras coisas também que eu gosto muito é em relação à leitura. Sim, eu gosto muito de ler. Então, sempre estou lendo um livro, normalmente sobre inteligência emocional, algo voltado para o trabalho também, porque depende da fase que eu estou. Assim, eu gosto muito de ler, porque cada etapa e cada estágio da empresa você precisa ser uma nova versão. Então, eu estou sempre me atualizando, tanto o lado, a parte emocional, né? E também em questão de habilidade técnica, que acaba que eventualmente eu preciso estudar alguma coisa que eu não tenho conhecimento. É difícil falar um pouquinho assim, sem ser a Larissa do profissional, porque basicamente eu vivo e respiro a Orchid. Então, o tempo inteiro, a gente que empreende, assim, o tempo inteiro tá pensando no negócio. Então, enquanto eu tô correndo, acaba vindo algum pensamento ali que é bom pro negócio. Mas, eu acho que curiosidades, assim, que acaba sendo interessante, que as pessoas dão risada. Eu não assisto TV nenhuma. Tipo, eu sou muito fora, assim, de TV, rede social, assim, uso o LinkedIn, porque eu preciso estar ativa ali, mas eu sou muito fora, assim, das redes. É, também não tenho TV em casa, então, tipo assim, eu não assisto série, eventualmente assisto filme, assim, eu não gosto muito, não. E acho que, assim, é melhor assim pra mim, né, pro momento que eu tô de vida. Mas essa é só curiosidade, porque as pessoas acabam ficando espantadas quando vêm na minha casa e não tem TV. Eu disse, caramba, você não tem TV? Sim, é a primeira coisa que as pessoas perguntam. Mas é só um parênteses aí.
Mas eu, Eu acho que não tá perdendo muita coisa, não. aí, eventualmente, eu fico sabendo de umas coisas e eu fico, caramba, é mesmo? Tipo, nem sabia. Mas acho que é isso, assim, se for para É, contextualizar um pouquinho sobre mim, eu diria que são esses pontos principais, assim. que legal. Eu também tô mais de um ano assim vendo, raramente eu vejo qualquer coisa na televisão. Eu sou muito desconectado também, sou bem por fora. Você é competitivo, você falou que gosta bastante de esporte, tem esse lado da competição também? Sim, total, assim. Acho que é por isso que eu gosto muito da área de vendas, assim. Você tem esse lado um pouco desafiador do negócio, então, assim, direto eu tô competindo com pessoas que nem sabem que eu tô competindo. Tipo, é uma coisa que eu faço interna, assim. Até, tipo, na corrida, às vezes você tá correndo, aí você fica pensando, e eventualmente você acaba encontrando pessoas que correm, né, enquanto você tá correndo. Porque tem um horário, assim, pelo menos aqui na minha cidade, que todo mundo tá correndo. Tipo, todo mundo que corre, então durante, tipo, 5, 6 da manhã, tem mó galera correndo. E aí você encontra as pessoas, né? Então, eventualmente, você tá lá correndo, aí eu fico pensando, vou passar essa pessoa, tipo, e começa a correr pra passar a pessoa. E esquece total do objetivo individual. Isso tem um lado positivo e às vezes não, né? É, total, sim. Tem esses dois pontos também. E qual traço de personalidade seu que é bem fácil de identificar, mesmo quem acabou de te conhecer? É, assim, é um pouco difícil, assim, de responder essa pergunta, mas, no geral, eu acredito que tá muito lado pela persistência e confiança, assim. Assim, é uma característica, né? Tipo, eu sou muito persistente normalmente quando eu traço algum tipo de objetivo, assim. Então, eu faço as coisas acontecerem independente do contexto. Então, quando eu tenho um objetivo muito forte, assim, eu dou realmente o meu máximo, assim. E, tipo, todo mundo que tá à minha volta consegue perceber isso, assim. Tanto ligado ao negócio ou alguma coisa pessoal, assim, eu sou um pouco acaba indo até para um lado um pouco meio negativo, dependendo da situação, porque eu entro no extremo, assim, tipo, hard work total, assim, foco no que eu realmente quero e todo mundo que tá ao meu lado consegue perceber, então tá muito destinada a isso, assim, tipo, essa questão da persistência, enfim, de fazer as coisas acontecerem, e aí quem me conhece, assim, por pouco tempo acaba percebendo isso muito rápido, de uma forma muito fácil, assim. É legal que você estuda bastante sobre inteligência emocional, então você vai equilibrando algumas coisas, né? Você consegue ser bem, ter esse lado da competição, da persistência, mas tá ali se gestando, tá ali cuidando da mente também de alguma forma, né? Sim, sim, não, total, assim, eu considero que o esporte, ele acaba ajudando nessa questão do treino da mente, sabe? Porque quando você está na jornada de empreendedorismo, assim, é muito difícil, assim, não é nada glamuroso, assim, não tem nada romantizado, assim. É difícil pra caralho, assim, basicamente. Todo dia, pô, você vai às vezes apresentar o seu produto, vai ter gente que vai gostar pra caramba, vai super se identificar, mas vai ter gente que vai falar, cara, isso aqui não funciona pra mim, e você tem que ouvir com um sorriso no rosto, ir pra casa, chorar as pitangas e depois voltar e fazer a próxima apresentação ou o que for que você tem que fazer. Então, eu acho que o esporte ele me ajuda muito nessa questão mental, para não travar, sabe? Tipo, para não bugar a mente, porque não é fácil todos os dias ali você ter que. Vai ter gente falando mal do que você faz, vai ter gente falando super bem, mas é difícil pra caramba, assim, manter essa mentalidade e constância durante o processo, assim, acaba sendo um desafio bem grande no dia a dia. Acho que o esporte ajuda muito, porque sei lá, competições de vôlei, por exemplo. Eu não fui muito boa. Vôlei foi um esporte que eu não fui boa, assim, mas eu gostava porque me desafiava a ser melhor todos os dias, mesmo eu sendo ruim e perdendo as competições, assim. Então, aí eu ficava assim, caramba, não é possível, velho, que eu sou muito ruim nesse trem. Aí, tipo, eu ia de novo e ficava tentando e exercitando a mente. Então, essa coisa de ficar persistindo mesmo, sabe? Tipo, acho que o esporte ele ajuda muito e você ficar bem
na derrota, sabe? Que você vai perder pra caramba. Esporte você tem muito disso também. E é um ambiente seguro para errar, né? Sim, sim. Depende, né? Eu Então acho lá que você não tem. tem, como você não é profissional do vôlei, por exemplo, você pode ser ruim lá e o máximo que vai acontecer é seus colegas de time ficar falando, pô, Sim, total. Não, e é isso que eu ia comentar, né? Tipo, você estava falando, mas eu ia falar isso mesmo. Tipo, para quem não é profissional, de boa, assim, tranquilaço ser ruim, você perder. Agora, se você é uma pessoa que é profissional, e aí tem uma galera te assistindo, né? Tipo, não, aqui é amador, amador, assim, não tem nada de profissional, não. Acho que só na minha adolescência que foi um pouco ali na natação, mas também, enfim, eu nem levava isso como uma profissão, porque era uma coisa mais de me divertir mesmo, enfim. Mas faz total sentido. e qual o traço de personalidade mais interno, assim, que dificilmente alguém vai reparar? Como eu tenho uma postura assim de pessoa mais confiante, assim, mas as pessoas não sabem que eu sou muito emocional também, né? E é por isso que eu estudo muito sobre essa parte de inteligência emocional, porque tem alguns pontos que me pegam forte, assim. Assim, tem muitas situações que, tipo assim, me dá muita vontade de chorar, assim. Eu sou muito emotiva real. E aí lidar com isso, tipo, no meu dia a dia, dependendo da situação, é, é bem difícil, assim. Pensando até na entregabilidade, às vezes, pô, tem uma pessoa, exemplo, né? A gente vai falar disso, mas a Worked começou prestando serviço de recrutamento para as empresas. Poxa, teve momento que eu super me conectava com o candidato e eu queria muito, tipo, contratar ele, nem que seja para mim ou alguma coisa assim, só que eu não podia porque não estava dentro das características que a empresa precisava, assim. Então, no início até da Workage, assim, foi um pouco difícil essa questão, tipo, de lidar. E eu ficava, caraca, mas essa pessoa, se ela não entrar para essa oportunidade, não não vai adiantar nada, ela vai continuar, tipo, na trajetória que não faz muito sentido. Essa é uma oportunidade que ela pode mudar de vida. E eu ficava pensando muito nisso também, até por uma conexão emocional, né? Tipo, eu nasci em classe D, então eu vi muito, assim, hoje a galera que estudou comigo tá em situações muito difíceis, assim, eu não tenho muito contato hoje, mas poucas pessoas se deram bem, vamos dizer assim, ou seguiram a carreira, tipo, fizeram uma faculdade, estão trabalhando e tal. Normalmente a galera tá, tipo, muito perdida ainda, tá se encontrando, né? Tem, tipo, assim, tá muito no início da carreira, assim, sabe? E aí, por várias questões, porque a pessoa nasceu numa região não tão favorável, não tem acesso a tanta informação, enfim, não teve acesso a tantas oportunidades como eu tive. Então, tem uma série de outras coisas que interferem. E aí, isso mexe muito com o meu emocional quando eu encontro, né, tipo, na minha jornada de recrutando, né, fazendo processo seletivo, isso pega muito para mim, porque eu gostaria de realmente conseguir empregar todo mundo, mas nem sempre eu tenho à disposição todas as oportunidades. Então, uma coisa que puxa muito para o meu lado de personalidade que ninguém vê é esse meu lado emocional, assim, porque de fato eu sou muito emotiva, assim. Então, tem alguns Você pontos. chega a engolir bastante o choro? Sim, com frequência. Com frequência, assim. Tipo, tem coisas que me pegam, assim, não tem jeito. E um traço de empatia bem forte também, né? O Sim, que é bem importante para esse teu papel, né? Inclusive para a Worked, que a gente vai falar daqui a pouco, né? sim. Porque é bem legal esse traço de empatia para alguém que está tocando um negócio que a gente vai falar em breve. E já indo para o lado profissional, o que que você faz hoje? Hoje eu sou CEO da Workage, eu estou atuando como diretora executiva. Diretor executivo é aquele que comanda todo o resto das lideranças, né, de uma companhia. Eu estou como diretora executiva barra cofundadora, então eu estou à frente diretamente das áreas de vendas, atendimento, a operação no geral, eu estou muito à frente. Então, vendas, atendimento financeiro, tudo fica ali no meu guarda-chuva de responsabilidades. Se eu for
descrever melhor a minha rotina de vida, assim, como cofundador e CEO da Worked, seria basicamente pensar em crescimento da empresa. Então, eu estou sempre em reuniões com oportunidades de alavanca de crescimento. Então, eu estou com times líderes de tecnologia pensando e discutindo estratégias para a gente conseguir melhorar os nossos canais de distribuição do software, ou eu estou conversando com empresas, grandes grupos, para conseguir trazer uma alavanca via receita da empresa, então fechando uma parceria de grande porte, e também estou treinando e desenvolvendo pessoas aqui dentro, né? Então, a operação de vendas e atendimento ainda assim está nas minhas responsabilidades junto com o time, então eu tenho o papel de treinar para conseguir delegar, para que as pessoas consigam exercer a função de liderança das operações. Então, meu papel, ele basicamente, ele está nesse guarda-chuva assim, de responsabilidade. Então, frequentemente estou em reunião para discutir novas estratégias, tomar decisões financeiras, né, que acaba sendo importante, e também a gente fica focado na parte de treinamento e desenvolvimento das pessoas. Bastante hands-on, né? Bastante mão na massa. Acho que é uma realidade assim grande das startups, né, de empresas que são Sim. early stage, elas ficam nesse papel de mão na massa mesmo. Então, já fiz de tudo nessa empresa. Então, Hoje, qual o tamanho da Worked, assim, em questão de time hoje? tá. A gente hoje tem 8 pessoas na operação. A gente já teve uma operação maior, mas em 2024 a gente começou com 8 pessoas. Algumas pessoas não são full-times, né? Então, a gente tem algumas pessoas de tecnologias que elas são part-time, por conta de um projeto que a gente está trabalhando hoje. E esse projeto ele demanda algumas habilidades que são temporárias, né? Não precisa ser para sempre. E como é que você chegou aí como CEO? Qual foi o processo de, vou empreender? Da onde que veio isso? Bom, tudo começou quando eu estava na faculdade, assim. Na faculdade eu tive muita dificuldade de conquistar o meu primeiro emprego, o meu primeiro estágio. E eu participava de vários processos seletivos e eu não conseguia a oportunidade, assim, né? Participava pelos meios tradicionais, de entrar no site lá, me candidatar, enfim. E eu lembro que nessa época, assim, eu percebi que meus amigos da faculdade também tinham essa dificuldade. Só que eu não queria me conectar com empresas de grande porte. Aqui na região, que eu moro no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, aqui é muito forte Embraer, indústria. Eu não queria ir para esse tipo de empresa mais industrial. Eu queria poder entrar numa empresa que fosse pequena, para que eu tivesse a oportunidade de crescer rápido. Eu já tinha um pouco dessa mentalidade de, poxa, se eu entrar numa empresa grande, eu vou demorar 5, 10 anos, depende, né, da empresa, mas para conseguir um cargo de liderança. E eu queria, tipo, ganhar mais para mudar minha realidade de vida, mudar a realidade de vida da minha família e, de fato, conquistar um salário melhor, assim. Esse era o principal objetivo, né? Não tinha tanto a ver com empreender, de fato, assim, nossa. Tinha um pouco de vontade de empreender, mas sem muita clareza do que queria. Daí, nessa trajetória na faculdade, eu conheci o Rodrigo, que é o meu sócio, e ele também tinha essas dificuldades, ele também tinha passado por esses problemas. E aí, a gente conversando, a gente falou, cara, vamos se juntar aqui, vamos tentar criar um negócio para ver se dá certo. E na minha caminhada, assim, de conquista do primeiro estágio, eu entrei numa startup, e nessa startup eu fiquei muito próxima dos cofundadores lá, porque, pô, startup, assim, se você tiver uma oportunidade de trabalhar em startup, né, tipo, é a minha recomendação, velho, vai trabalhar em startup, você vai fazer de tudo um pouco, e você vai ter um nível de aprendizagem, assim, surreal em comparado a qualquer outra empresa, assim, é bizarro. Você pode ser um estagiário de marketing, um estagiário de vendas, você vai entender tudo como é que funciona o negócio, isso é muito bom. E aí, nessa entrada, nessa startup, né, eu fiquei muito próxima dos cofundadores, porque é um time pequeno, era uma empresa de 10 pessoas, assim, do tamanho da Work de hoje. E por ter ficado muito próxima deles,
um dos cofundadores lá virou meu mentor, assim, de carreira, de vida. E a gente se juntou e a gente começou a discutir da Worked na época. Eu já tinha pedido para sair dessa startup, porque eu queria entrar numa outra coisa, eu não sabia muito bem. Eu falei, cara, eu quero sair daqui para poder crescer. Ele falou, não, bora construir uma coisa junto. E a gente e aí juntou esse momento que eu conheci o Rodrigo, e aí a gente discutiu sobre a ideia da Worked e ele foi meu investidor. Então, começou assim com uma insatisfação e também com uma oportunidade que eu tive para ter um investidor, assim. Foi uma pessoa que eu encontrei nessa minha trajetória assim de carreira que fez toda a diferença, né? Porque a pessoa não só fornece a parte financeira, né? Ela fornece também o conhecimento, porque, pô, eu não tinha empreendido, eu nunca tinha criado nenhum negócio. Como que faz a primeira venda? Como que é a construção das primeiras linhas de código? Cara, tipo, ele basicamente deu todas as coordenadas para que as coisas pudessem estarem no caminho que está hoje. Então, Que escola, hein? exato. Então faz toda a diferença, assim. Mas tudo isso porque eu entrei na startup. Aprendeu na prática. Exato. Você cursou o que lá na faculdade? Eu fiz geoprocessamento, que é processamento de dados geográficos. Não tem nada a ver. Mas por que você fez geoprocessamento? Só por curiosidade. Não, tá tranquilo, todo mundo pergunta, sim, mas o que tem a ver RH com geoprocessamento? Basicamente, assim, eu amava geografia. E aí, na hora que eu fui prestar vestibular, assim, eu fiquei, cara, eu gostava muito de geografia e biologia. O que eu vou fazer da minha vida, né? Sem muita clareza. Eu falei, velho, vou tentar aqui biotecnologia. Aí, tipo, aí tem essa trajetória aí que eu passei no vestibular que eu queria, mas eu não pude ir por problemas financeiros, né? Porque não é só passar na faculdade, mas tem que ter o dinheiro para você se manter. Aí eu falei, velho, então deixa quieto, vou tentar fazer uma faculdade aqui na minha região. E aqui na região é muito forte essa parte de geoprocessamento, tem bastante empresas nesse setor, nesse segmento. E eu já tenho técnico na área florestal. Eu tinha, né? Fiz no ensino médio acoplado, porque aqui na região é forte, assim, esse ponto de ambiental, saneamento, geoprocessamento, enfim. E, vou fazer geoprocessamento, eu gosto de geografia, vai dar certinho. Aí eu fiz, mas nem segui, assim, na carreira, quando eu estava na faculdade, eu já sabia que eu não queria, mas eu me formei para poder ter o diploma e dar orgulho para meus pais, né? Já que eu não estava trabalhando na área, né? Então eu falei, vou terminar aqui a faculdade. Em algum momento hoje você utiliza conhecimentos da sua formação em geoprocessamento no seu dia a dia ou realmente ficou para trás aquele processo, aquela faculdade? A faculdade de geoprocessamento tem bastante aulas de programação. Assim, tem programação 1, 2 e 3. Então a gente utilizou, assim, aprendeu a fazer diversas coisas dentro de programação. Não que eu tenha feito linha de programação dentro da Word, eu não fiz. Mas eu acho que me ajudou no raciocínio lógico, assim. Então, não diretamente, mas indiretamente me ajudou. Tem algumas questões de conhecimento de geolocalização, geomarketing, que era uma das áreas que eu gostava muito, assim, geomarketing, que é basicamente quando você vai abrir algum tipo de filial ou algum comércio, existe um estudo para identificar se aquela região é apropriada para aquele tipo de negócio. Isso é muito utilizado em franquia. Por exemplo, vou abrir um McDonald's, sei lá. Você faz um estudo naquela região para ver se tem público que consome McDonald's ali. Então, era uma área que eu tinha muito interesse dentro da faculdade, e que eu, querendo ou não, assim, usa bem pouco, assim, desses tipos de conhecimento, mas acho que me ajudou, assim, na Worked, para a parte de marketing, é, de, de questão de público, essa parte de raciocínio lógico, acho que essas coisas, assim, de forma mais indireta, mas um conteúdo específico diretamente, acho que não, assim. Legal. E entrando mais na Worked, qual o propósito dela? Hoje, o nosso maior propósito é conseguir, de fato, gerar uma maior produtividade para os recrutadores. Então, hoje, o nosso software ele tem
uma solução que ele consegue gerar um aumento de produtividade e, em paralelo, melhorar a experiência dos candidatos em todo o processo de candidatura. A gente quer, de fato, conseguir fazer com que os candidatos eles sejam vistos e, de fato, consiga uma posição ou tenha mais clareza ali durante toda a sua candidatura, durante o processo de seleção. E para o lado do recrutador, elevar o nível de produtividade dele do processo seletivo, né? O recrutador, ele lida com processos que, dependendo da vaga, tem muito candidato. Então, a gente quer trazer otimização de tempo para ele e fazer com que ele recrute e encontre o candidato de uma forma muito mais rápida. Vocês focam em algum nicho de mercado, tamanho de companhias, etc? Hoje, o nosso forte é PMEs, né, que é pequenas e médias empresas, e o nicho ali, basicamente, de tamanho de empresa é entre 30 a 200 funcionários, é o que a gente foca hoje. Vocês consideram, por exemplo, vou falar o nome de outras companhias, tá? Por exemplo, a Gup seria uma concorrente de vocês? Olha, diretamente não é, até porque PMEs não usa GUP, muito raramente. Porque GUP é um sistema mais caro para essas empresas e ele é muito robusto perante as necessidades de uma PME. Então, não é direto, concorrente direto, mas indireto acaba sendo, porque, assim, eventualmente a gente é comparado, né? Tipo, em qualquer momento as pessoas, então você é igual a GUP, ou você é igual a Solids, né? Que também é um concorrente indireto forte. Mas, se falar francamente em questões de produto, funcionalidade, público-alvo, não é. Mas é comparado de forma direta também. E o que diferencia vocês hoje em relação à concorrência? Primeiro, essa questão do atendimento de pequenas e médias empresas. Hoje, o nosso produto, a gente, para dar essa diferenciação sobre, diferenciais sobre GUP, né, e Worked, eu teria que explicar um pouco sobre os conceitos de geração de software, né? A gente tem a geração de software basicamente passada, que é basicamente aqueles softwares que eles são produtos muito generalistas, então eram softwares muito antigos, antiquados, que poucas pessoas de fato conseguiam utilizar. A gente tem a geração é, mais recente aí de software, que a gente pode classificar, que é a geração de software 2.0, que é a geração que basicamente você tem um especialista naquele produto. Então, as pessoas começam a se tornarem especializadas, mas o conhecimento acumulado está dentro do usuário, não está dentro do software. E a gente traz uma pegada ali para software 3.0, que o conhecimento está dentro do software, não está no usuário. Então, basicamente, a gente, dentro da nossa ferramenta, a gente traz uma camada de soluções que o usuário não precisa ter conhecimento especializado em recrutamento para conseguir achar o melhor talento ali dentro dos requisitos. Ele consegue fazer de forma puramente utilizando só o software, com funcionalidades fluidas, mais assertivas, com insights rápidos. Então, a gente tanto traz produto que consegue ser mais clean e fluido no mercado, pensando em UX, né, em usabilidade, mas a gente também consegue trazer com que o recrutador ele faça o processo seletivo de maneira mais eficiente. Então, assim, basicamente, a diferenciação é que o conhecimento de recrutamento está no usuário, o analista de recursos humanos, e hoje o conhecimento acumulado da Worked ele está dentro da nossa ferramenta. Então, qualquer pessoa pode ir numa ferramenta e fazer o processo seletivo utilizando as características e inserindo as informações que ele espera ali do candidato. Então, basicamente, seria esse ponto também de diferenciação quando a gente vai olhar de forma macro. E aí, entrando mais em detalhe ainda, de maneira mais aprofundada, a gente utiliza a inteligência artificial de uma maneira mais inteligente e assertiva, assim.
A inteligência artificial plugada na Word não é uma inteligência artificial que elimina candidatos ou favorece determinados candidatos. Na nossa própria plataforma, a nossa inteligência artificial ela consegue dar alguns inputs e insights dentro dos requisitos que a empresa está buscando, mas não desclassifica, não elimina, não ranqueia nenhum candidato dentro do software. Então, a gente traz essa diferenciação para, de fato, colocar a tomada de decisão para o recrutador, né? E não deixar um software selecionar qual é o melhor candidato. Ah, que legal esse ponto, né? Sim. Até a gente está falando aqui no dia 1º de fevereiro, né? Esse episódio vai ao ar daqui a umas 2 semanas, mas semana que vem vai ao ar um episódio que eu fiz com o Daniel Romero, que ele é especialista em inteligência artificial, e ele fez diversos hacks para passar por processos seletivos que usam muito inteligência artificial, né? Porque existe muito software hoje que elimina, né? Usa a inteligência artificial como caráter eliminatório para fazer aquele filtro. E se a gente vai no LinkedIn hoje, tem muita gente reclamando disso, né? Que pô, só submeti meu currículo e não recebi nenhuma evolutiva, já me filtraram, já não entrei. Então é legal ver essa perspectiva de vocês que usa a inteligência artificial como sendo algo que agrega, né? Informação, digamos assim, trazendo insights e não em caráter eliminatório. Uhum. Total. A gente preza muito por isso, assim. É, o que acontece muito em criação de soluções voltadas para esse tipo de recurso é mirando a otimização de tempo. Mas existem formas de criar uma ferramenta, um software que não favoreça ou elimine nenhum candidato, mas em paralelo ele consiga dar insights mais assertivos para o recrutador. Tem coisas que são eliminações óbvias que a gente chama aqui, que é aquelas eliminações que é tipo assim, vamos supor, eu estou contratando aqui para a capital de São Paulo. A vaga é presencial. Cara, eu não vou contratar e nem vou olhar candidato que é lá de Manaus, porque não faz sentido ele se candidatar para uma vaga de São Paulo sendo que é presencial. E acontece isso no processo seletivo. Tem muito processo seletivo enfim, o candidato que é de outra cidade se candidata para uma vaga que não faz muito sentido. E nem para a empresa é legal contratar um candidato que é de outro estado e tudo, mesmo que ele tenha potencial de mudança. Porque, poxa, ele vai para uma cidade diferente, que ele nem conhece ninguém. Tem várias questões ali que atrapalham no pessoal do candidato, que para a empresa também não é legal. Ele não vai ficar mais produtivo por causa disso. Ele vai ficar bravo, puto, tá longe da família, né? Várias questões. Então, óbvio que existem exceções ali que acontecem, mas basicamente a gente está falando da maioria, né? Então, assim, tem as eliminações óbvias, que isso acontece dentro da Workit também, e acontece desses outros softwares, que, cara, localização, tem uma questão de compatibilidade salarial também. Hoje na Workit a gente tem, então, quando o candidato está muito fora, sei lá, eu tô com uma vaga júnior, que é para um assistente de RH. Eu vou pagar, sei lá, 2.000. Tô dando uma hipótese, tá? Não que seja isso também, porque teria que ver a média do mercado, mas vou pagar 2.000. Aí entra uma pessoa sênior que quer ganhar 16, 17 mil. Cara, eu não vou contratar essa pessoa, não faz sentido, nem tenho caixa para isso. Então, tem as eliminações óbvias que a gente faz, sim. E ela está destinada à questão de senioridade, à questão de localização, ou algum outro requisito que seja muito importante. Então, vamos supor que estou dando hipótese aqui, mas de coisas que acontecem aqui na plataforma. Preciso de uma pessoa que seja social media. Social media, uma pessoa ali para cuidar das minhas redes sociais, por algum motivo. Se eu vou contratar uma pessoa que é um social media, eu preciso que a pessoa tenha 1 ano de experiência. Tá lá na descrição da vaga. Preciso que tenha 1 ano de experiência, porque eu preciso de uma pessoa que já tem um conhecimento mais aprofundado sobre a área, ou saiba mexer numa ferramenta. E eu preciso que a pessoa entenda de Photoshop, porque ela vai precisar fazer peças gráficas em 3D. Sei lá, tô carteando coisa aqui. Aí chega uma pessoa que não tem esse conhecimento que é primordial. Também fica difícil de eu aprovar essa pessoa. Aí são eliminações óbvias. Existe questão de ensino superior, né? Eu sei que tem muitos cargos aí que não precisam de ensino superior, mas existem empresas que têm um processo mais estruturado internamente,
que às vezes a questão de aumento de salário e tudo mais está vinculado com a questão acadêmica da pessoa. Então, às vezes, para entrar em determinados cargos, a pessoa precisa ter um ensino superior, porque é a base, é a regra que ela colocou lá dentro. E aí, se o candidato não tem esse ensino superior, aí ele é eliminado automaticamente também. Então, existe essas eliminações óbvias dentro da ferramenta hoje da Worked, que de fato até ajuda o candidato, porque assim, o candidato foi lá, colocar que tem interesse na vaga. A gente sabe, o candidato às vezes está desesperado, se candidata para várias vagas ao mesmo tempo. Eu já fiz isso, né? Quando eu estava procurando emprego, eu fazia isso. Mandava para diversas vagas e às vezes nem lia com tanta clareza ali o que tinha na descrição. Aí depois que vai ver, nossa, é lá de São Paulo e eu sou de Manaus. Então, depois que ia perceber. E aí, o que acontece nesses casos é que a empresa, por exemplo, ela acaba, tipo, avaliando, avaliando as oportunidades que ela tem de eliminar de forma óbvia. Então, se o candidato, por exemplo, ele vai se candidatar numa vaga e aí ele tem esses requisitos óbvios, a plataforma já pergunta para ele, e com respostas de sim ou não, para ficar bem óbvio no momento da candidatura. Você tem um ensino superior? Sim. Aí, beleza, ele continua. Aí, se ele responde não, ele já é eliminado. E a plataforma fala: olha, você não tem o requisito base do dessa vaga, né? Tipo, por isso a gente não vai continuar com você no processo seletivo. Então, assim, a gente criou, eu tô falando de soluções, né? Mas a gente criou algumas features mais voltadas, assim, para o candidato entender o motivo da sua eliminação. Por isso que tem as respostas de sim ou não. Eu poderia deixar o candidato passar e só fazer a análise depois e deixar o recrutador eliminar ele. Só que uma dessas soluções de sim ou não é para, de fato, para o candidato poder saber, né? Tipo, e dar um check de sanidade, né? Tipo, essa vaga mesmo que você quer, ela pede tal experiência, ela pede tal requisito. Você deseja seguir? Então a gente fica martelando nisso durante o processo para garantir que ele esteja lendo a descrição de vaga e possa se candidatar numa vaga que realmente faz sentido. A gente está falando de pequenas e médias empresas, né, que não tem também muita gente assim para fazer esse processo seletivo. Então, eu já atuei como CTO numa média empresa. Então era eu que fazia todo o processo seletivo. Não tinha nenhuma equipe de RH para me dar o suporte, né? Então eu ia lá, criava vaga, fazia o filtro de currículo. Uhum. Depois do filtro de currículo, ia marcar as entrevistas. Então tinha todas essas etapas que eu mesmo conduzia, né? Então, quando tem uma plataforma dessa que já faz esses filtros iniciais, facilita muito a vida para ambas as partes mesmo, né? Até porque para quem está ali gerindo uma vaga, dá feedback, currículo por currículo também. Por que você não vai adiante? É bem maçante, é bem complexo, né? Toma muito tempo. E uma plataforma que já vai filtrando isso e dando feedback ali, colabora demais para a vida das pessoas aí. Sim, isso é uma das soluções, né? E aí, falando, a gente citou um pouco de inteligência artificial também. Uma das soluções que a gente desenvolveu com inteligência artificial é essa questão da personalização com o feedback do candidato. Todo recrutador, basicamente, ele faz uma anotação no final da entrevista, esse é um processo que a gente mapeou. Ele faz uma anotação do que ele achou ou o que ele achou do candidato. Achei que esse candidato tem muito potencial, ele tem umas experiências próximas do meu segmento. Aí ele vai colocar lá todo tintim por tintim sobre as coisas que ele tem de visão ali. O que faz, né? A inteligência artificial basicamente lê esse comentário do recrutador e ela dá uma sugestão de feedback personalizado caso esse candidato não seja aprovado. Então, a gente coloca e transforma isso numa mensagem para ser enviada para o candidato. Ou seja, eu estou otimizando o tempo do recrutador. Ele está anotando ali, basicamente, o que ele já faz. E se ele falar assim, olha, esse candidato vai ser reprovado, a gente pega as anotações dele e cria uma mini mensagem para o recrutador revisar e ver se faz sentido para enviar para o candidato. Então, isso otimiza muito, né? Essa é
uma das funcionalidades que a gente olha de otimização de tempo. Então, aproveitando que a gente está falando de inteligência artificial de maneira assertiva, né, para usar de uma maneira mais inteligente, que realmente faz sentido, essa é uma das formas que a gente está utilizando hoje. Faz parte até de uma das perguntas que eu ia fazer, é como é que utiliza a inteligência artificial sem tirar o toque humano, né? Uhum. Sim. Que é Basicamente, acho que é um grande desafio, né? De não virar algo simplesmente automático, a pessoa só dá ok para tudo que a inteligência artificial gera, mas tem uma curadoria aí nisso tudo, né? sim, sim. Toda vaga, assim, dentro da Worked, a gente, assim, já fez mais de 1.100 vagas dentro da nossa plataforma. A gente tem um banco com mais de 180 mil candidatos cadastrados. A gente tem 3 anos de operação, né? Então, é um acúmulo até que interessante, assim, em relação a volume, né? Então, já passaram 210 aí empresas que utilizam e utilizaram a plataforma nesse período de 3 anos. Então, assim, a gente de um certo modo, a gente foi recrutador também. A gente começou e iniciou sendo recrutadores, tocando processos seletivos para as empresas. Então, a gente sabe e entende como é e o que o recrutador passa ali de dificuldade. Mas, por outro lado, a gente também já foi candidato. Então, a gente pega basicamente tudo que a gente sofreu e constrói ali dentro de uma solução. E o mais legal também é que aqui na Worked a gente tem um processo de atendimento ao cliente de uma forma muito personalizada. Porque como a gente lida com PMS, normalmente PMS tem algumas determinadas dificuldades que empresas grandes não têm. Então, essas médias empresas, elas não sabem exatamente o que elas querem, normalmente. Elas têm uma dificuldade de conseguir identificar isso. Então, ela tem uma previsão, às vezes é uma posição nova que nunca abriu na empresa, então ela tem dificuldade nesse processo. Então, a gente ajuda a empresa até no processo de construção de etapas, né? A gente sugere etapas no processo seletivo para elas, a gente não deixa, isso é parte do time de sucesso do cliente, que a gente não permite que o recrutador crie etapas sem sentido, né? Então, vou colocar aqui um teste de personalidade, mas esse teste de personalidade está conectado com o seu time atual? Não tá. Então, peraí, por que você está colocando? Porque eu acho maneiro colocar. Não, tem que ter um sentido, né? Então, a gente ajuda muito os clientes nesse processo. Por CPMS, dá essa flexibilidade para a gente. Então, eles escutam muito a gente e eles, de fato, abraçam as nossas ideias. Então, a gente sugere etapas. Então, etapas, por exemplo, estava conversando agora com uma empresa que ele estava pedindo ajuda para montar uma etapa de case, que era um teste, né? Ele estava contratando um especialista de conteúdo e ele queria conseguir avaliar mais a habilidade técnica dos candidatos. Aí eu estava conversando com ele, eu falei, poxa, Matheus, e até Matheus também. Falei, vamos colocar a primeira etapa de entrevista para você analisar a parte cultural, e aí, se o candidato realmente fizer sentido, a gente passa para a parte técnica, porque senão você vai colocar um monte de gente ali para fazer teste técnico, e às vezes nem cultural ela tem fit, então não faz tanto sentido. Então, os clientes, eles escutam muito a gente e dentro da nossa plataforma tem essas sugestões de vaga, de processos seletivos, né? Então, isso facilita muito para que a gente construa um processo mais coerente e que não fique aquelas várias etapas, assim, fiz teste técnico, fiz teste de personalidade, fiz teste de português e aí nunca é selecionado, aí você fala, caramba, eu não falei com ninguém e eu já, tipo, passei a minha vida aqui para a pessoa. Eu particularmente, eu gosto de conversar o quanto antes com a pessoa. Porque acho que é muito mais fácil, antes mesmo até de um teste técnico, eu consegui filtrar, só que às vezes não escala isso, né? Então, tem essas etapas de filtro inicial, para depois já ter uma conversa rápida, nem que seja 15 minutos. Sim, sim. Eu acho que muito se resolve numa conversa de 15 minutos, ao invés de passar um candidato para fazer 5 etapas de testes que lá na frente não vai ser bloqueado após 15 minutos de conversa. Sim, sim, total. É basicamente isso, assim. Eu também, até para contratar para cá, assim, eu faço o mesmo processo. A gente gosta muito de trazer pessoas, assim, lógico que depende do mercado, né? Mas a gente gosta muito de treinar interno as pessoas.
Então, a gente basicamente está muito mais preocupado em relação ao que a pessoa quer, espera, e também na parte cultural também, porque aqui a gente entende que tudo se ensina, né? Óbvio que depende do estágio da empresa, né? Vai ter momento que eu vou precisar de alguém mais sênior, mas por enquanto a gente entende que a gente consegue treinar as pessoas internas e construir uma cultura legal para que o time fique unido e que as pessoas amem a Worked e que de fato vistam a camisa, né? Então a gente está muito mais preocupado com isso. Então, nos processos seletivos, eu sempre converso com muita gente, assim, eu quero ouvir o quanto de pessoas que eu consegui ali dentro dos meus requisitos para de fato fazer uma boa seleção. E particularmente, assim, do meu lado, essa etapa é muito valiosa, né? Porque uma métrica que é difícil de metrificar, na verdade, que não tem dados para isso, que é o quanto a conversa flui, né? Com a pessoa que a gente está ali entrevistando, porque a gente vai estar muitas vezes o dia inteiro com aquela pessoa do lado, trocando ideia, fazendo reunião, e aí o- é uma métrica que não dá para uma inteligência artificial avaliar, né? Que é feeling, muitas vezes. É se tem match mesmo de interação, de troca de experiência para poder avançar. É, não, total. Assim, acho que até essa questão, quando a gente fala de PMEs, né, que são as pequenas e médias empresas, a gente minimamente tem que admirar a pessoa que a gente vai trabalhar. Então, você tem que gostar da pessoa, gostar da trajetória dela, admirar o que ela fez, e ela também tem que gostar de você. Então, uma coisa até que quando super candidatos assim me pedem dicas assim sobre processo seletivo e tal, eu falo, cara, se posiciona como se você também estivesse avaliando a empresa, porque esse é um ponto muito importante. Tipo, às vezes ele tá mais preocupado de ser avaliado, mas será que ele realmente quer trabalhar naquela empresa? Ele gostou da pessoa que ele está conversando? A cultura realmente é aquilo que ele busca? E às vezes, no momento que você está procurando uma oportunidade, você esquece essa questão, né? Você vai avaliar só depois, quando você já está na empresa. Mas a entrevista também é um momento para o candidato avaliar se ele gosta daquela empresa, assim. Porque ali dita muito. A primeira conversa que você teve com o RH dita a empresa, assim, porque ele é o defensor da cultura, né? Então, basicamente, assim, ele vai te trazer tudo ali e vai te tentar tirar todas as suas dúvidas. Então, é muito importante fazer perguntas também, né, no momento da entrevista. Tipo, cara, que vocês estão pensando aí em crescimento, né? Tipo, o que vocês estão olhando para o crescimento da empresa? Como que, de fato, essa minha posição aí que eu estou me candidatando realmente faz diferença dentro de uma empresa, com quem que eu vou trabalhar, o que que é a cultura, né? Como que é o dia a dia da galera? A galera tem rituais, a galera é amiga, não é? Como é que é a dinâmica? Tem que saber de tudo. Então, se colocar nessa posição de avaliador também, como de candidato para entrevistador, é uma coisa, tipo, importantíssima, assim, sabe? E muitas vezes as pessoas esquecem, quando eles me perguntam, eu sempre dou essa dica, porque, de fato, faz muita diferença. Você não acredita que nesse momento de crise, com muitas demissões em massa acontecendo, a pessoa acaba não negligenciando mais essa parte e aceitando qualquer coisa? Eu acho que sim, depende também da posição, né? Eu acho que depende do cargo, do momento de vida que a pessoa está vivendo. Mas, no geral, sim, eu acho que as pessoas, óbvio, né, que tem a base da pirâmide ali, né? Tipo, a base da pirâmide de Maslow, ela tá, poxa, se ela tá passando fome, ela não vai ficar pensando qual que é a cultura da empresa. Ela quer, tipo, resolver isso, aí depois ela pensa em outra coisa. É, mas assim, né, tem situações e situações. Se você está numa situação onde você tem a oportunidade de conseguir avaliar mais as propostas, faça isso, vale muito mais a pena. E mesmo que você esteja numa posição mais base da pirâmide, que está uma situação de mais de desespero, vamos colocar assim, eu preciso realmente resolver isso, porque, não tem jeito, tenta, de um certo modo, se colocar um pouco nessa avaliação, nesse momento de avaliação, porque isso também mostra para a empresa que você está interessado na vaga, né? Tipo, fala, caramba, a pessoa realmente quer trabalhar aqui, ela está me fazendo várias perguntas inteligentes. E a maioria, a galera não faz pergunta, você já tirou minha dúvida e tal. Mas de fato não tem nada que você quer saber daqui, você não quer saber nada. Então, tipo, faça as perguntas, né? Mesmo que você tá no momento de desespero, fecha a camisa lá, tipo, veste seu terninho,
finge alguma coisa e faça perguntas, né? Porque eu acho que é importante aí também. Mas, enfim, né? Mas tem situações e situações. Se Sim. der, pergunte. E se não sabe o que perguntar, vai lá, usa o chat GPT. O que eu É, posso perguntar para uma empresa que eu vou fazer processo seletivo? não, Eu já tive no lugar de não saber o que perguntar, até eu criar essa malemolência de inclusive querer avaliar os lugares que eu gostaria de trabalhar. Então, às vezes dá esse branco mesmo. Putz, mas eu não me vem nada, eu já estudei bastante sobre a empresa, mas o perguntar é se interessar. Eu sinto, e as empresas vão se sentir muito melhor com alguém que está interessado na empresa, né, na companhia, naquela pessoa que está entrevistando. sim, Então, faz parte, inclusive, da empresa avaliar isso. Você está interessado na companhia? E sim, através das perguntas a gente consegue medir isso. sim, total. É, faz todo sentido. A gente vai encaminhar para uma segunda parte do podcast aqui, Larissa. Mas antes, que perguntas que geralmente você faz em processos seletivos? Que assim, que são cruciais. É, eu gosto muito de perguntar sobre sonho. Sim, quais são os sonhos dos candidatos? Eu gosto muito de candidatos que têm ambição, assim, falando para contratação de Worked, tá? E assim, até em outros processos seletivos que a gente tocou, a gente colocava essa pergunta assim. Tipo, meu, assim, para mim é muito importante que a pessoa esteja com um sonho alinhado na Worked, assim, tipo, momento de vida, a pessoa tem ambição. Eu gosto muito desse perfil, assim. Pô, a pessoa tá indignada, tá insatisfeita, quer mudar de vida, sabe? Tipo, qual que é o seu sonho? Cara, meu sonho é mudar de vida, meu sonho é, pô, conseguir um cargo de liderança. Eu quero muito entender a mente da pessoa para o futuro, isso é a primeira coisa. A segunda coisa também que eu gosto é saber sobre os desafios que a pessoa já passou e como ela lidou com esses desafios, assim. Aí é desafio pessoal, profissional. Eu quero entender um pouco, normalmente, como que ela resolve conflitos, assim. Como que ela já resolveu algum tipo de conflito e como ela se posicionou perante aquele conflito. Gosto muito de fazer essa pergunta também, porque normalmente o candidato ele consegue ser sincero assim na relação de desafio, né? E normalmente sempre é questões pessoais. Daí a pessoa abre o jogo, fala alguma coisa pessoal ali, que é legal também para conhecer de forma mais profunda sobre o candidato e não ficar só naquela parte profissional, porque o profissional, de certo modo, né, como eu já disse, muita coisa você aprende. Pô, legal que você tem vários anos aí de experiência e tal, mas e sobre você, né? Quem é você por trás? Quem é você quando não está trabalhando? Porque normalmente um trabalho que você vai trabalhar ali presencial com todo mundo. Tem que gostar, né? A gente já falou disso, mas tem que admirar, gostar da pessoa que está com você, então conhecer ela de uma forma mais profunda é interessante. Por isso que eu gosto de perguntar sobre sonho e desafio e como que ela já resolveu esse desafio. E aproveitando isso, Larissa, como é que você cria esse rapport, essa abertura com quem você está entrevistando? Você tem alguma técnica? Normalmente, antes de começar o processo seletivo, assim, eu me apresento, né? Tipo, eu conto, quem eu sou e que aquela entrevista é para conhecer mais a pessoa. Não existe algum hackzinho assim, mas uma coisa que eu faço que ajuda, porque quando eu faço a primeira pergunta, que normalmente me apresenta aí, me fala sobre você, e eu percebo que a pessoa está nervosa, eu começo a fazer perguntas aleatórias para ela, para meio que destravar um pouco a mente, assim. Então eu falo, caramba, que legal, sei lá, o quadro que tá atrás da sua parede. Eu falo coisas aleatórias, assim, porque a pessoa já, nossa, é mesmo, aí ela vai se soltando um pouco. Aí depois que eu falei dessas coisas aleatórias, aí eu vou faço outras perguntas. Então, mas isso depende de entrevista para entrevista. Quando tá numa entrevista que a pessoa tá muito nervosa, eu utilizo isso e ajuda. Porque você consegue perceber, é perceptível quando a pessoa tá nervosa, a pessoa dá uma gaguejada, a pessoa fala um pouco com a voz trêmula, ela tá, sei lá, tipo, com a cara meio assustada, assim, você consegue perceber, sabe? Então,
Então é isso, assim, normalmente não falo, tipo, eu sei que você tá nervoso, calma, que não vai ajudar em nada, né? Só vai ficar mais nervosa ainda. Mas eu faço essas brincadeirinhas, assim, pra pessoa se sentir mais à vontade. Então, aí é da entrevista, né? É uma dinâmica que eu acabo fazendo no momento da entrevista mesmo. Bom, muito bom. E esse é essencial, essa quebra de gelo inicial. Nossa, faz toda a diferença. Faz total. É, é muito, é muito diferente, assim. E aí é legal que às vezes acontece, por exemplo, quando você tá no home office, assim, né? Tipo, não tá fazendo a entrevista presencial, é legal que aconteça algumas coisas. Fala assim, me dá um minutinho aqui só para colocar meu fone. Aí você coloca o fone, fala, aproveitando aí, me conta um pouco aí, como é que tá seu dia hoje? Tá corrido? Aí às vezes aparece um gato, um cachorro, aí você fala, pô, legal seu cachorro, legal seu. Então é umas coisinhas assim pequenas, mas que faz diferença quando você tá no vídeo chamada, né? Eu acho que no presencial é mais difícil para o candidato, porque ele está vendo todo o ambiente ali, aí ele fica mais constrangido ali. Mas aí, enfim, tá na mão do recrutador para, tipo, falar, bora conhecer aqui, vamos ver a vista aqui, olha que bonito, sei lá. Ou qualquer outra coisa para dar uma quebra de gelo mesmo, porque a pessoa se sentir mais à vontade, você começa a conhecer mais ela, né? Ela consegue falar mais, ter uma postura de quem ela realmente é. Quando ela tá nervosa, assim, ela quer passar o melhor dela. E assim, às vezes o melhor não é aquilo que a gente quer ver, a gente quer ver a pessoa mesmo. Eis algo que para mim nunca aconteceu, que foi precisar ser entrevistado pessoalmente. Trabalho remoto desde 2010. Então, todas as minhas entrevistas foram remotas. Acho que facilitou muito a minha vida, viu? Sim, sim. Ainda mais lá em 2010, que eu era super tímido, meu Deus do céu. Acho que, deixa eu pensar aqui, todas as contratações eu fiz remoto. Aí depois que eu conheci a pessoa, a gente hoje está no híbrido, mas eu faço contratação remota, não mando presencial, não. Sabe, não tem tanta necessidade, a não ser que talvez seja um cargo mais estratégico, sei lá, não sei. Mas até você falou de tecnologia, né? A gente está em processo seletivo aí de um novo CTO, tipo, então, assim, eu tô fazendo entrevista com galera de outra cidade, então eu não vi, então não tem problema nenhum. Acho que super funciona aí no remoto. Bom, agora a gente vai entrar numa segunda etapa aqui do podcast e essa parte vai só no YouTube, na verdade. Então, quem ouviu até aqui, vai lá para o YouTube e olha que a gente vai fazer uma simulação de processo seletivo. Aproveitar que a Larissa já entrevistou muita gente, vou ver como é que ela responde a essas perguntas. Tá preparada, Larissa? Não sei, tô com medo. Larissa, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela simulação de entrevista. Tá contratada, tá? Obrigada. Depois, ó, Até quando? tá contratada. Muito obrigado pelo bate-papo, pela entrevista, pelas informações. Acho que foi muito valoroso tudo que você trouxe, os ensinamentos, toda a sua trajetória, os seus propósitos através da Worked. Acho que mostra muito quem você é e os seus propósitos pessoais sendo traduzidos através do seu trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você comunica, pela sua linguagem no LinkedIn, ensinando sempre as pessoas. Então, isso gera muito valor, gera muito impacto. Obrigado pela presença, pelo seu tempo. Tamo junto, Caju. Tô super aberta para conversar sempre, assim, eu nunca nego nenhum papo. Sempre quando tem novas oportunidades eu converso, eu acho que é muito ótimo, é muito interessante essa trocas que a gente tem, assim, de tanto se conhecer, pessoas que às vezes não tá dentro do seu contexto, poder ensinar e aprender com todo mundo, assim. Quem quiser me adicionar no LinkedIn também fica super à vontade, eu respondo todo mundo, eu posso demorar um pouco, mas eu respondo. Então, o LinkedIn da Larissa vai estar aqui na descrição, tanto do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, entre em contato com ela. E, Larissa, uma palavra-chave que represente o podcast de hoje. Bom, acho que uma palavra, eu diria conhecimento, que a gente trocou bastante figurinhas aqui. Eu pude trazer um pouco aqui do que está no background dos recrutadores, contar um pouquinho sobre mim também.
E espero que de alguma forma eu tenha impactado a vida de alguém, assim. Eu acho que o que me deixa mais feliz, assim, é ter gerado algum aprendizado na pessoa e para mim, assim, como vida de tudo que eu faço é sempre conseguir gerar impacto na vida das pessoas aonde quer que eu vá. Assim. Então, se eu puder transformar em uma palavra, seria conhecimento mesmo. Então, para quem está nos ouvindo, conhecimento é a palavra-chave. Comenta lá no YouTube, conhecimento. A gente vai saber que você chegou até aqui. E vai ser o nosso prêmio, né? De saber que você chegou até o finalzinho e ouviu o nosso podcast. Larissa, muito obrigado de novo. Esse podcast tem um patrocínio da Code One. Code One é uma consultoria de tecnologia com foco em desenvolvimento e infraestrutura. Seja para tirar uma ideia do papel, melhorar a performance e a qualidade da sua equipe ou diminuir seu custo de infraestrutura. Temos uma solução para você e sua companhia. Então, mais informações, codeone.com.br, entre em contato por lá que você vai conversar comigo para a gente entender como é que a gente pode melhorar o seu negócio através da tecnologia. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Larissa, de novo e até a próxima. É.